Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN lançou o coletivo de pessoas com deficiência. A atividade contou com a participação de integrantes da base e representantes das regionais do sindicato. O coletivo será um espaço de acolhimento, formação e organização voltado à defesa dos direitos dos trabalhadores em educação com deficiência. Na ocasião, os participantes compartilharam experiências sobre os desafios enfrentados no cotidiano das escolas, com destaque para situações de preconceito e discriminação vividas por servidores com doenças invisíveis, como a fibromialgia. Entre os encaminhamentos aprovados está a reivindicação pela inclusão da identificação de servidores com deficiência nos sistemas SIGEDUC e E-Cidade, medida considerada fundamental para dar visibilidade à categoria e contribuir com a formulação de políticas públicas. O próximo encontro do coletivo PCD será realizado no dia 28 de agosto, em local que será divulgado em breve. E agora nos resta pôr em prática tudo o que nós discutimos, desde a construção, do fortalecimento deste coletivo, a intervenção com relação às políticas públicas, com relação às parcerias que a gente deve firmar, a fim de que esse nosso coletivo ele possa ser não só duradouro, como ele possa ter o caráter de construção de uma nova mentalidade e inserção na sociedade. Hoje eu vou conversar com o professor Ekeoma Santos, coordenador-geral do SINTRN. Os impactos das eleições na vida dos profissionais da educação é o tema da entrevista desta semana. Bom dia, Ekeoma. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham a mais um programa do Extra Classe. Qual a importância das eleições para a luta dos trabalhadores em educação? Então, Leilton, as eleições, eu queria ser muito mais amplo na resposta em dizer que ela não é só para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Ela é importante e incide diretamente na vida do conjunto da sociedade. Então, saber escolher, tomar as decisões assertivas é muito importante para que nós tenhamos um ciclo de 4 anos de maneira confortável, numa perspectiva que você consiga, além de ter as suas reivindicações atendidas, mas aquilo que já era de conquista, que seja mantido. O sindicato normalmente tem como base a autonomia e a independência de partidos e governos. Como é que o SINT participa da política no período eleitoral? Importante demais você trazer isso, e eu quero destacar dizendo que isso é um dos pilares que está lá presente no nosso estatuto. Nós somos uma entidade autônoma, mas nós fazemos parte e somos uma categoria múltipla, de muitos pensamentos, e todos nós respiramos política, de uma maneira ou de outra. E nós não podemos, sob hipótese alguma, estar neutro, seja qual for o processo. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer que não vamos participar desses processos. Então, nós, o SINT, com muita tranquilidade, encara esses processos eleitorais a cada 2 anos, que temos no nosso país. Até hoje, a cada 2 anos, nós temos eleições de maneira bastante tranquila, onde a gente apresenta para o conjunto da nossa categoria, a gente faz o debate mais amplo e concisivo com a sociedade em dizer que existem políticos que é possível dialogar com eles na perspectiva que possa defender as nossas pautas, e há aqueles que vão fazer como muitos estão lá nesse congresso. E aí eu quero destacar dizendo que, mais uma vez, a sociedade brasileira precisa entender que hoje a sua grande maioria do Congresso Nacional é um Congresso inimigo do povo. Então, nós não podemos fazer com que essas pessoas que lá estão, em sua grande maioria, renovem esses mandatos. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV.
As professoras e professores da Rede Municipal de Natal estão em estado de greve. Elas e eles amargam um dos piores salários do estado. A prefeitura deve hoje 60% de perdas. Para amortizar essa dívida, a categoria está reivindicando um acréscimo de 4,6% em 2026. Prefeito, quem faz a educação merece respeito. Pague os 4,6%. Cíntia RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Ekeoma Santos, que está falando sobre a importância das eleições na vida dos profissionais da educação. Ekeoma, toda campanha, educação é prioridade, né? Os políticos vão para as suas propagandas eleitorais dizer que valorizam a educação, que valorizam o profissional da educação, não tem ninguém contra. Essa realidade não se constitui depois das eleições. Como é que o SINT orienta para se diferenciar esses que estão falando a verdade dos que estão apenas atrás de votos, mas não têm o real interesse na educação? Nós sabemos que existem políticos comprometidos com as pautas sociais. Temos políticos comprometidos com as demandas da luta dos trabalhadores, mas temos aqueles que estão apenas para defender os interesses de quem sempre se perpetuou no poder. Então, nós não dissemos votem em A ou em B. Vote naquele que você entende e que acredita que vai defender o projeto da classe trabalhadora. Obviamente, nós estamos em uma sociedade cheia de contradições, né? E exatamente por ser uma sociedade cheia de contradições que nós necessitamos e precisamos ter pessoas que façam esses embates nesses espaços. E aquelas pessoas que se colocam à disposição, aí em especial agora a nossa categoria é muito inteligente, ela sabe diferenciar aquele político que só vem para tentar se promover e aquele que está na labuta junto conosco, defendendo nos espaços a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Como é que você vê a situação hoje, nessa antevéspera de eleições? A maioria dos vereadores, dos deputados, dos senadores, né, e a maioria dos prefeitos, dos governadores, eles são favoráveis ou contra a educação pública? Eles, antes de entrar, dizem que são a favor, mas por que sempre, e aí você que está nos assistindo, por que sempre depois, quando é no início do ano, o trabalhador em educação, o professor, a professora, tem que utilizar-se de um instrumento seu, que é a greve, para pressionar o governante a garantir algo que é lei? Isso prova que quem está lá do outro lado não tem um compromisso. Então, Leilton, a gente precisa entender que esses são os mais dos mesmos, né? E é importante dizer que no nosso estado, muitos aí estão se desenhando ou se pintando de novo, mas na verdade é o velho, e nós precisamos contrapor isso. E as pessoas precisam dar essa resposta nas urnas. Não adianta entrar em onda de TikTok, de redes sociais, e entender que a política ela é bem mais ampla. Então, eu quero também, nesse momento, Leilton, dizer o seguinte: o nosso país recentemente passou por um processo de ameaça às estruturas, né, democráticas, e é importante ter uma democracia, umas instituições fortes, para que exatamente situações como essas não venham a ser vindouras. E o nosso país ele voltou para os trilhos, né? O país tinha voltado para o mapa da fome, saiu. O nosso estado, do Rio Grande do Norte, e aí não é lado A ou lado B, é aquilo que de fato são os números e as pessoas sabem. O Rio Grande do Norte, as pessoas estavam com a segurança pública comprometida. E aí hoje você anda com mais tranquilidade. A educação precisa melhorar e a gente está aqui para cobrar, para fazer as denúncias quando necessário, para reivindicar os nossos direitos. Ok, nós conversamos com o professor Ekeoma Santos, coordenador-geral do SINT-RN.
Kelman, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Leuto, mais uma vez. E você, meu amigo, você, minha amiga, que nos acompanha. É isso, o SINT-RN na luta sempre. E esse programa é para dialogar também com o conjunto da sociedade. Um momento muito importante, onde já nós iremos escolher aqueles e aquelas que irão governar o nosso estado, o nosso país e nas casas legislativas. Então fica a reflexão no dia de hoje. Foi instalado em reunião na última quarta-feira o coletivo de especialistas em educação do SINT-RN. O encontro contou com a participação de representantes das regionais e da assessoria jurídica do sindicato, que tirou dúvidas dos trabalhadores. Entre outras coisas, o coletivo visa reunir os profissionais do segmento para diagnosticar os problemas e propor soluções por meio de ações de luta. Na ocasião, ocorreu o debate sobre o direito ao cesto de férias, a sobrecarga de trabalho, o déficit de pessoal, a falta de condições de trabalho e a luta em defesa da hora-atividade. O Fórum dos Servidores se reuniu para pensar em novas ações de luta em defesa dos servidores não concursados e estabilizados. As entidades deliberaram pela realização de uma reunião entre as assessorias jurídicas dos sindicatos, na qual será colocado em pauta um acórdão do Estado de Pernambuco, que regularizou a situação de servidores que se encontram em situação semelhante. Os sindicatos também decidiram cobrar da gestão estadual o agendamento de audiência com a governadora. E aí a gente tirou como encaminhamento termos reunião das assessorias jurídicas do sindicato para estudarem um acórdão do Estado de Pernambuco, que lá em Pernambuco regularizou a situação desses servidores a partir de um diálogo entre Tribunal de Contas e Governo do Estado. E também nós vamos, nessa semana ainda, visitar a Secretaria de Administração, bem como o Gabinete Civil, para conversarmos com o gabinete, assim como com a Secretaria de Administração, e buscarmos audiência com a governadora. O SINT-RN participou da abertura do 5º Seminário e 2º Colóquio de Educação Profissional e Tecnológica da Rede Estadual. As palestras discutiram o potencial econômico do Rio Grande do Norte, as perspectivas de desenvolvimento do Estado e o papel estratégico da educação profissional nesse contexto. Ao longo do seminário também foram debatidos temas como melhoria dos resultados educacionais, juventude, inteligência artificial e inovação no EPT, educação de jovens e adultos e currículo integrado. Para o SINT-RN, o fortalecimento da educação profissional e tecnológica passa necessariamente pela valorização dos profissionais da educação. O sindicato defende a regulamentação da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, investimentos na infraestrutura das escolas e políticas permanentes de valorização profissional. Todo o debate que está sendo colocado aqui faz parte do processo de construção teórica das propostas que o SINT apresenta para a melhoria da educação pública. A educação profissional, a educação em tempo integral ocupam partes importantes desse processo de melhorias para a educação pública. O SINT-RN vai realizar um ato público em frente à Secretaria de Educação de Natal, amanhã a partir das 8 horas. A atividade vai reivindicar a reposição das perdas salariais, a unificação das carreiras e isonomia salarial. Fique atento, a Secretaria está em novo endereço. Anote, Avenida Deodoro da Fonseca, 540, Petrópolis. No dia 3 de agosto, em Assembleia, os educadores de Natal vão entrar em greve por tempo indeterminado caso não haja avanços nas negociações com a gestão municipal. A atividade acontece às 8 horas no auditório do SINT-RN. Participe! Professor, você já teve que mudar um conteúdo para não gerar problemas na escola? O assédio, o controle excessivo e os ataques à liberdade de docência viraram uma realidade pesada na sala de aula. Para combater isso de frente, a CNTE fechou uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e quer ouvir você. Acesse o QR Code que está na tela ou o site da CNTE e participe do questionário que busca compreender como o contexto social e político atual no Brasil tem afetado o trabalho na educação. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!